experiência com Deus, ouviu a voz de Deus, mas continuou a mesma pessoa. Ele foi para a casa do homem que seria futuramente o sogro dele, Labão. E ali ele engana o sogro, ele mente para o sogro mente para ele, a mulher mente para ele, a esposa mente para ele, a outra esposa mente. Irmãos, é uma vida de mentiras, confusão. Leia a história depois. Confusão, 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 confusão. E aí um dia Jacó, já cansado dessa confusão, dessa briga, ele sai da casa do sogro, pega as mulheres dele, pega os filhos dele e vai encontrar com o irmão. Irmãos, note, ele saiu de casa porque brigou com o irmão e andou 14 anos. E Deus faz ele voltar 14 anos atrás, porque tinha uma coisa mal resolvida. E Jacó fala que se encontrar o meu irmão para resolver a pendenga que ficou para trás. É engraçado que essa semana eu estava orando de novo e o Senhor falou comigo de uma coisa que eu errei por não ouvir a direção dele há 12 anos atrás. E Deus nunca tinha me falado isso, irmãos. Ela sabe disso. Deus nunca tinha me falado isso. Até que eu estava ali quebrantado, buscando a Deus. Deus falou: você fez a escolha errada há 12 anos atrás. Há 12 anos atrás você deveria ter feito essa escolha. Irmãos, Deus nunca vai te obrigar a fazer nada. Deus não vai te obrigar a fazer nada. Estava conversando com o Guilherme na porta da casa dele. Nós estávamos falando até baixo, algo que é muito raro comigo, porque eu sempre falo muito alto. E nós estávamos conversando baixo, né, Guilherme? E nós estávamos falando sobre divórcio. Eu até brinquei com ele, falei: olha, aí eu legislei em favor da Raquel, né? Falei assim: olha, você trata bem essa mulher e faz dar certo, porque o divórcio é pecado. E se você se divorciar dela, a palavra de Deus diz que você tem que ficar sozinho. Irmãos, calma. Eu não estou querendo dizer para você que você vai morrer sozinho. Cada caso é um caso. Mas de forma geral, a palavra de Deus diz que divórcio é pecado e o novo casamento também é pecado. Calma. Não estou dizendo, não estou colocando peso sobre você. Cada caso é um caso. Vamos conversar e entender. Mas enfim, estava falando sobre isso. Tinha um irmão sentado do outro lado. E ele veio no meio de nós e falou assim: você está querendo dizer que eu sou obrigado a ficar casado? Eu falei: não estou dizendo isso. Porque ninguém é obrigado a fazer nada. A escolha é sua. A escolha é sua. Ninguém é obrigado a fazer nada. Como que eu vou obrigar uma pessoa, por exemplo, que apanha do marido? Sabe só sobre isso. O marido bate, o marido trai. Aliás, traição ainda tem o direito de divorciar, né? É o único senão que Deus faz na palavra. Mas como que eu vou fazer? A mulher maltratada, enfim. Ninguém é obrigado a fazer nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus deixou Jacó andar 14 anos. Até que um dia ele fala: Senhor, eu preciso entender e eu preciso voltar atrás. Deus fala: então vai lá resolver com Esaú. Resolve essa pendenga e depois você volta. Aí nós vamos para Gênesis 32, 4 capítulos depois. Lembre que Jacó teve uma experiência com o Espírito Santo. Lembra? Está bem ou não? Dormiu em cima do travesseiro, viu a escada, anjos, Deus falou com ele: vou contigo. 4 capítulos depois, 14 anos depois, Gênesis 32, 22, naquela mesma noite, Jacó se levantou, atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo que era seu. Versículo 24. Mas ficou para trás sozinho. Aí veio um homem, presta atenção. Mas ficou para trás sozinho, Jacó. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia do amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Vamos para explicar. Quem é esse homem que deu esse golpe? Se você estudar isso aqui depois, você vai ver que esse homem, daqui a pouco nós vamos entender isso melhor, era o próprio Deus. Então Jacó teve uma experiência com Deus, travesseiro, escada, não mudou. Depois ele começa de novo a ter uma experiência com Deus, e a palavra diz que Jacó que Deus não iria vencer, que Deus não iria mudar Jacó. E aí o que Deus faz? Toca nele. E ele passa a andar diferente. Daqui a pouco nós vamos ler, vamos lá. Versículo 25.
Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo, não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Então o homem, próprio Deus falou: solte-me. Jacó falou: não me solte enquanto você não me abençoar. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus. Você lutou com Deus. Quem era o homem que estava lutando com Jacó? Deus. E com os homens, e venceu. Por isso que o seu nome será Israel. Versículo 29. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? E ali abençoou Jacó. E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse o quê? Eu vi Deus face a face. Eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs o nome daquele lugar de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel, e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Até hoje os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu o golpe. Pastor Léo, que história é essa? Bom, já contei toda a história. Depois desse dia, depois do dia em que o próprio Deus toca a coxa de Jacó, Jacó muda o nome, Jacó é transformado. Você percebe, lendo a história de Jacó, que esse dia foi um dia fundamental. Ele estava indo encontrar o irmão dele para pedir perdão. E se ele fosse pedir perdão para uma mesma pessoa, provavelmente ele não teria o perdão. Mas como quem ia pedir perdão era alguém transformado. Irmãos, alguém transformado não pede perdão dizendo mas. Como assim, pastor Léo? Pô, querido, me perdoa, mas... Me perdoa, mas... Não funciona. Me perdoa, por quê? Pela totalidade dos seus erros. Meu Deus. Ah, mas eu... Não, me perdoa. Quem é transformado age assim. Pastor, qual é a sua tipologia? O que representa todos esses personagens? Obviamente fica muito claro. Jacó é eu e você. Nós temos experiências variadas. Podemos ter experiência com a casa de Deus apenas, e isso não nos transforma. Jacó teve experiência com a casa de Deus, Betel, e não transformou. Temos pessoas que têm experiência apenas com a igreja, isso não transforma. O que transforma é a experiência com Deus. Aleluia. De que você vê Deus face a face, aí te transforma. Aleluia. Pastor, aonde está o Espírito Santo? João 14, 17. Olha lá o que está escrito. O mundo não pode receber esse Espírito. Irmão, preste atenção. Ninguém, biblicamente dizendo, ninguém que não declara Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida pode receber o Espírito Santo. Só depois que você declara isso, você passa por um processo que chama-se regeneração. Você nasce de novo, aí o teu espírito está pronto para receber o Espírito Santo. Glória a Deus. O mundo não pode receber este Espírito porque não o pode ver nem conhecer. Mas vocês o conhecem porque, preste atenção, agora vamos começar a entender, porque Ele está com vocês e viverá Aleluia! Presta atenção, porque Ele está com vocês e viverá em vocês duas obras. Vamos falar mais disso daqui a pouco. O Espírito Santo quer fazer duas obras na tua vida. Vou explicar. O que você precisa entender é: Israel mudou o jeito de andar. Vocês concordam ou não? Israel andava normal. A palavra diz que ele andou puxando a perna. É impossível fluir no Espírito Santo e continuar andando do mesmo jeito. Se você continua do mesmo jeito, você ainda não está fluindo no Espírito Santo. No dia que você começar a fluir no Espírito Santo, você vai andar diferente. E as pessoas vão perceber, você está andando diferente, Jacó. Provavelmente quando Jacó encontrou o irmão dele deve ter feito a primeira pergunta: o que aconteceu com a tua perna? Provavelmente ele falou: eu vi Deus face a face, minha vida foi transformada. Irmãos, tudo o que o Espírito Santo podia fazer já fez por você. Você precisa andar nessa verdade. Nós lemos em João 14, 17 que Ele viverá com vocês e em vocês. São duas obras, preste atenção. Existem duas obras do Espírito Santo. Em ambas é necessário duas coisas. Então eu quero que você
monte agora um organograma, um fluxograma. Existem duas obras. E existem duas coisas que você precisa fazer para viver essas duas obras. Vou explicar. Olha o que está escrito em João capítulo 4. Jesus, ele estava conversando com a mulher samaritana. A parte que vocês mais conhecem desse texto é quando Jesus fala: os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Todos já ouviram essa palavra, não já? Amém ou não? Amém. Só que Jesus fala uma coisa aqui muito interessante. Olha o versículo 3. Então Jesus disse: quem beber dessa água terá sede de novo, ou seja, água natural. Por que a pessoa, ela tem uma experiência inicial com o Espírito Santo e continua da mesma forma? Que ela continua bebendo da água natural, continua andando de acordo com o que a sua alma produz, continua andando de acordo com aquilo que a alma fala, de acordo com o que os sentimentos falam. Aí Jesus continua dizendo, fala: mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ponto. Primeira obra. Preste atenção. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Isso é o Espírito Santo habitando dentro de você. Daqui a pouco eu vou explicar. Ponto. Fechou essa questão. Ele começa outra questão. Porque a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que dará a vida eterna. Ou seja, além da obra inicial, ele tem uma outra obra que nós chamamos de o Espírito Santo sobre você. Entenderam isso? Amém ou não? Amém. Preste atenção. Isso precisa ficar claro. João 4,14, existem duas obras do Espírito Santo. Primeiro, a pessoa que beber da água nunca mais terá sede. Essa é a obra do novo nascimento. É a obra do Espírito Santo morando dentro de você. Segunda obra é o Espírito Santo sobre você. O Espírito Santo te